Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos a dupla Eduardo Sandes e Lucas Gama de Araújo Botino, e essa é o nosso vídeo de apresentação para o primeiro trabalho do conteúdo de Grafos 1. Para esse trabalho, para essa entrega, a gente resolveu 4 exercícios, 2 médios e 2 difíceis, e eu vou estar falando sobre um médio e um difícil. Então, o primeiro exercício médio que a gente resolveu, ele consiste basicamente em receber um grafo através da referência de um único nó e clonar ele, devolver um grafo, uma cópia do grafo. Então, basicamente, a gente rodou uma BFS a partir do vértice recebido, e é uma BFS bem convencional, só que além de visitar os nós, ela vai clonando. Então, aqui está a nossa fila, é, e a gente vai criando vértices conforme a gente vai fazendo ela. Então a gente. Aqui o nosso loop while, enquanto a fila não estiver vazia. E aí ele vai desenfileirar, vai clonar o vértice atual. E para todos os vizinhos, aqueles que ainda não foram visitados, ele vai clonar. E no final ele vai retornar um clone ou null se o grafo for vazio. Então aqui está o accepted dela. A próxima questão, que foi a primeira questão difícil que a gente fez, foi de detectar o menor ciclo num grafo. Então, basicamente, a gente fez uma função que para todos os vértices roda também uma BFS, só que essa BFS, em vez dela retornar uma árvore ou um conjunto de árvores, ela retorna o menor ciclo. Então, ela vai vendo para cada nó, vai fazendo uma BFS normal, e aí, quando ela estiver olhando todos os vizinhos dele, se o vizinho já tiver sido visitado e não for o pai, isso significa que é um ciclo. E aí, como ele está guardando a distância, ele consegue saber a distância, o tamanho desse ciclo, no caso, e aí ele vai retornar ele. E aí, para cada nó, ele vai achar o menor ciclo e vai retornar isso no final. E aqui o accepted dela. E é isso. Agora, Lucas, é contigo. Boa tarde. Primeiro a gente vai dar uma olhada na questão média, né? Se o grafo é bipartido. Basicamente, a gente quer saber se o grafo é bipartido e a função ela vai devolver para a gente um bool para saber se ele é bipartido, né? Com isso, focando já diretamente no algoritmo da BFS, o que a gente pensou em fazer? A gente pensou em pegar um vetor coloração para a gente conseguir ir armazenando as cores dos nós. E se a gente visse que um nó vizinho tem a mesma cor, seria que ele não seria bipartida, aí seria para retornar o falso, né? E aí continua o processamento, aquela BFS convencional, né? Que a gente já conhece bem, como o Eduardo falou. E caso no final o processamento não tenha retornado nenhum falso, né? Caso não tenha batido a condição de não ser bipartida, ele vai retornar para a gente o true, porque é bipartido. Vai no accepted ali rapidinho. A gente pode notar que passou o nosso exercício. Seguindo para o exercício difícil, a gente pegou o exercício que é para você encontrar o maior caminho crescente dentro de uma matriz, né? Para esse exercício, a gente achou muito difícil usar outro tipo de linguagem, então a gente teve contato com a linguagem Python, que é uma linguagem mais legível. Seguindo também diretamente para o exercício, se não tivéssemos. Pode ir lá no início do código, por favor. Se a gente não tiver a matriz, a gente tem que retornar zero, porque aí não tem como realmente fazer o processamento, e a primeira coluna também. Com isso, a gente pega as linhas e as colunas, na linha 8 e na linha 10 a gente fez um vetor para a gente não ter que ficar repetindo o processamento toda hora, para evitar gasto de desempenho à toa. Definida a DFS, a gente dá uma olhada nesse vetor que a gente definiu, se já existe, se aquele caminho já foi processado, para evitar esses outros processamentos desnecessários. E a gente dá uma olhada da 17 até a 20, que temos os caminhos, né? Se vai para a esquerda, se vai para a direita, se vai para baixo, se vai para cima, porque nesse problema-alvo você não pode andar na diagonal. Isso é muito importante para a resolução do problema. Assim, a gente, seguindo com o resto do problema, a gente segue para ver se alguma das condições se satisfazem. E
puxa DFS porque como a DFS ela é recursiva nesse caso, a gente vai conseguir fazer essa anotação do maior caminho necessariamente. É da 37 até a 41, a gente faz o processamento da DFS e aí acaba o algoritmo. A gente segue para uma encontra o maior caminho crescente. A gente pode ver o algoritmo que eu vou passando, graças a Deus. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Esse foi o nosso projetinho. A gente agradece a atenção.